Ô, filha, baixa o volume da TV. Bem, já vou começar a aula, Alcineia, porque o tempo corre muito rápido, né? Já está gravando a aula. Nós vamos continuar falando sobre análise química qualitativa, que a gente começou na semana passada, né? Falando do grupo 1 de cátions. Hoje, a nossa atividade é sobre o grupo 1 e o grupo 2 de cátions, que envolve uma série de reações que a gente vai ver através dos vídeos que foram colocados no exercício. Eu vou abrir aqui a atividade e a gente vai acompanhar, né? A parte A é para assistir o vídeo, né? Sobre o grupo cátions do grupo 2. Então, vamos lá. Deixa eu ver se abre aqui. Tá aparecendo aí para você, Alcineia, o vídeo? Tá abrindo ainda. Ai, tá abrindo. Tá, então você tá vendo, né? Beleza. Do cobre, que serão tratados nos próximos. Então, vai começar agora. Ah, tá começando. Tá lenta a internet. Sejam bem-vindos ao segundo grupo de cátions da Química Analítica. Não preciso nem dizer, né? Já chega logo no vídeo clicando aqui no like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para garantir que tu vai receber as notificações dos próximos vídeos. Gente, esse grupo é tão grande, a análise dele é tão extensa, que nós resolvemos dividir em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo é uma introdução, os passos para nós continuarmos a análise. Nos próximos 2 vídeos, ainda assim, estaremos falando sobre o segundo grupo de cátions, só que dividido em 2 seções. Existe a seção do cobre e existe a seção do arsênio. Nós vamos ver aqui, ao longo da nossa análise, qual é a diferença fundamental para a gente dividir os 2 grupos em 2 análises distintas. Beleza? Para você ter uma ideia de quão grande é esse grupo, vamos ver quais são os cátions que nós vamos identificar. Mercúrio, chumbo, cobre, estanho, antimônio, bismuto, cádmio e arsênio. Já viram aí que... Peraí. Alcineia. Antimônio, bismuto, Peraí. cádmio. Eu vou segurar aqui, porque na atividade tem lá para você escrever os cátions do segundo grupo. Então, todas as respostas estão nos vídeos, tá? Que nem essa aqui é a resposta tá. Da primeira etapa lá da atividade. Quando a gente voltar para a atividade, tá lá. Primeira etapa, quais são os cátions do segundo grupo? Então, aqui você tem a relação de todos os cátions, tá? Ah, tá bom então, professor. Obrigada. Então, vou continuar. E arsênio. Já viram aí que a gente precisa, sim, de mais vídeos para ver com calma. Trabalhar para dividir em 2 grupos. No final do vídeo, nós vamos separar quem é grupo do cobre e entender por que a divisão. Aqui está a nossa solução mãe, que contém a amostra com todos os cátions. Qual é o primeiro passo a fazer? Vamos adicionar ácido clorídrico para acidificar e vamos adicionar também tioacetamida, porque a tioacetamida é uma grande fonte de sulfeto. Ao adicionar a tioacetamida, o que acontece? Os sulfetos vão precipitar. Só que o que ocorre é que ainda assim existem cátions na solução, no nosso sobrenadante. Então aqui nós vamos separar o precipitado e vamos tratar a solução. Então, Alcineia, outra pergunta que tem no exercício, na segunda etapa, ele pergunta quais são os precipitados formados, né? Do grupo. Sim. Os precipitados são todos esses aqui, ó. O sulfeto de arsênio, sulfeto de antimônio, sulfeto de estanho, sulfeto de mercúrio, sulfeto de chumbo, sulfeto de cobre, sulfeto de bismuto, sulfeto de cádmio. Ô, professor. Oi. Eu preciso copiar a sequência toda e depois os precipitados? Não. Quando ele pergunta quais são os precipitados, tá certinho. Ó, precipitados, certinho, são esses aqui. Então, copia tá. só os precipitados, tá? Porque os cátions já foram colocados na primeira pergunta, que é a primeira etapa. Então, não precisa... Entendi.
bom? Tá bom, obrigada. Vamos continuar. Para tentar tirar mais precipitado ainda. Ter certeza que todos os cátions vão estar precipitados na forma de sulfeto. A outra coisa também, ó, que eu esqueci de falar, é esse negócio de Precipitado, cor, tá? Ele passa a escrever muito rápido, apaga rapidinho. Então, a pergunta é, quais são os precipitados e quais as cores? Então, coloca do lado a cor de cada um, tá bom? Não pode esquecer. Na forma de sulfeto. Já podemos observar um leve turbamento. Para garantir a formação do precipitado, nós vamos aquecer e levar para a centrífuga. Está aqui o nosso precipitado, pessoal. Vocês viram que estava um turbamento branco, depois do aquecimento, ele passa por várias cores diferentes, até formar esse precipitado aqui bem escuro. São os sulfetos insolúveis. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos separar o precipitado do sobrenadante. Ao nosso sobrenadante, lembra que eu falei um pouquinho antes, pode existir ainda alguns cátions aqui no meu sobrenadante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar o precipitado para a gente analisar depois e vou tratar o sobrenadante para ver se eu ainda consigo precipitar mais a... Aqui, nesse sobrenadante da etapa passada, nós vamos adicionar 1 gota de amônia e 3 gotas de tioacetamida. Vamos aquecer por um tempo e centrifugar. E vamos ver se vai formar ou não um precipitado que vale a pena a gente juntar com o precipitado da etapa passada. Depois do aquecimento, pessoal, olha como é que ficou o nosso tubo de ensaio. Com a leve turbação. Aqui, ó, não formou nenhum precipitado muito considerável. Então, esse aqui a gente pode descartar, não vamos mais utilizar e vamos continuar a nossa análise apenas com o precipitado, que são os sulfetos formados na primeira etapa do vídeo. Tá aqui nossos precipitados. Vamos adicionar 20 gotas de água e 1 gota de cloreto de amônio. Dessa forma, nós estaremos lavando o precipitado. Agora, novamente, nós vamos levar isso aqui para a centrífuga e continuar a análise com o precipitado. Após a lavagem e a centrifugação, nós observamos novamente a formação desse precipitado, que ainda são os sulfetos. Tá? Agora, a gente vai descartar o sobrenadante e vamos continuar a análise com o precipitado. A esse nosso precipitado, nós vamos fazer agora um passo muito importante no segundo grupo, que é adicionar o hidróxido de potássio. Por que ele é tão importante? Porque ele vai definir o que vai ser do grupo do arsênio e o que vai ser do grupo do cobre. Por quê? Aqueles que forem solúveis em meio básico é o grupo do arsênio. Aqueles que forem insolúveis em meio básico será o grupo do cobre, que serão tratados nos próximos vídeos. Então, outra coisa muito importante, Alcineia e alunos que estão ouvindo, aqui nós temos nessa parte a separação do grupo 2 em grupo 2A e grupo 2B, ou seção do arsênio e seção do cobre. E na atividade é feita lá na 8ª etapa, qual é a diferença, né? Escreva aí quem são, né, os cátions que fazem parte do grupo do arsênio, quem são os cátions da seção do cobre e qual é a diferença que tem entre eles. Aí, ele explica aqui, quando coloca esse hidróxido de potássio, né, alguns cátions se solubilizam. Que nem o arsênio, ele desmancha, ele entra para a solução. O antimônio também se solubiliza. E o estânio se solubiliza. Então, são 3 cátions que fazem parte do grupo do arsênio. O próprio arsênio, o antimônio e o estânio. Os outros não fazem parte, porque os outros continuam como precipitado. Então, qual é a diferença? Os cátions da seção do arsênio se solubiliza em meio básico, enquanto os cátions da seção cobre
do cobre não se solubiliza em água. A diferença é essa, tá? Continuando. Tá, obrigada. Agora vai para um aquecimento e para uma centrifugação, para a gente conseguir enxergar quem é o precipitado e quem é o sobrenadante. Aqui, ó, agora o que é que a gente observa? Um precipitado escuro e uma solução amarelada. Essa solução amarelada é justamente o que nós vamos utilizar para fazer a seção do arsênio. Já o precipitado vamos utilizar para a seção do cobre. Mas antes disso, nós temos algum tratamento para fazer ainda com o precipitado. Esse tubo nós vamos guardar para ser analisado lá no grupo do arsênio. Aqui, nesse precipitado, nós vamos adicionar 20 gotas de água e uma gota de nitrato de amônio. Agora, para termos o precipitado que nós vamos utilizar na seção do cobre, basta centrifugar isso aqui e rejeitar a solução. Agora sim, nosso precipitado é aquele que vai ser utilizado para a seção do cobre. Depois da centrifugação, nós vamos rejeitar esse sobrenadante e vamos trabalhar no terceiro vídeo, que é da seção do cobre, com esse precipitado. Curte aqui o... Bem, voltando aqui para o exercício, é o que eu estava falando para você, auxilia, e quem está aí é o João Camilo. João, você chegou um pouquinho atrasado. No vídeo, ele logo no comecinho, ele fala quais são os cátions pertencentes ao grupo 3. Ele lista todos os cátions. Aí, naquela lista, você pode escrever eles aqui. É o mercúrio 2, chumbo 2+, cobre, estânio, antimônio, bismuto e cádmio. Beleza. Como são 7, tem alguns que tem 2 NOx, né? Que nem o antimônio, ele tem o SB3+, o SB5+. E o estânio tem o estânio 2 e o estânio 4. Na parte de precipitação dos cátions, logo em seguida, ele vai falando que você tem a solução mãe com todos os cátions juntos. Aí coloca HCl para acidificar o meio e essa tiocetamida para liberar o sulfeto que vai reagir com os cátions. Quando o sulfeto reage com os cátions, forma o sulfeto de todos os cátions. Aí a pergunta é, qual é a fórmula dos precipitados e as cores? Então, no próprio vídeo tem uma parte que ele fala isso, né? Dos precipitados formados e quais são as cores de cada precipitado. Aí é só você listar e escrever aqui. Não precisa ter reação. É só a fórmula e a cor, tá? Tudo bem. Aí na sequência vem explicando que tem rodar na centrífuga, o sobrenadante é descartado, aí o precipitado tem que fazer uma lavagem para poder trabalhar ele, e na sequência ele vai se dividir em subgrupos colocando hidróxido de potássio. Quando coloca hidróxido de potássio, uma parte se solubiliza. Tá? Os grupos que estão ali são todos esses aqui, ó. Né? O HGS, CUS, CDS, SNS2, tem todos os sulfetos aqui. Quando a gente coloca o hidróxido, que é uma base forte, ele vai solubilizar alguns desses precipitados. No vídeo, ele fala nessa parte quem são, né, os precipitados que solubilizam e quais que não solubilizam. Então, os que se dissolvem, né, no meio básico é do grupo do arsênio. Então, nós temos o arsênio, o antimônio e o estânio, que eles deixam de ser sólidos para voltar para a solução de novo. E os outros continuam precipitados. Aqui ele pede para separar. Quais os cátions pertencentes ao grupo do arsênio? Então, os cátions, não precisa escrever a fórmula de sulfeto, é só os cátions. Quem são os cátions? É o antimônio, é o próprio arsênio e é o estânio. São 3 cátions. Qual é a característica desse grupo? Os compostos formados, né, os sulfetos desses
cátions são solúveis em meio básico. Aí os outros que sobraram, obviamente, são do grupo do cobre. Aí entra o cobre, entra, né, cobre, mercúrio, cádmio, bismuto e chumbo. Esses cátions, eles não se solubilizam em meio básico. Aí se relaciona na primeira linha quem são os cátions e na segunda linha explica qual é a característica desse grupo. Né? Os cátions deste grupo não são solúveis em meio básico. E em cima, os cátions desse grupo são solúveis no meio básico. Agora, feita a parte B, né, que era relativo ao segundo grupo de cátions, vamos para a parte C. O vídeo da parte C é um vídeo grande, mas não é para ver todo, não é para ver tudo. É só até 6 minutos e 57. Então, eu vou vendo junto com vocês e vou pontuando quando for necessário, tá? Vamos, querido. Netflix agora não. Sejam bem-vindos ao terceiro grupo da Química Analítica. Nós vamos identificar e caracterizar os íons ferro, níquel, cobalto, manganês, zinco, cromo e alumínio. Para precipitá-los, nós vamos pegar a solução mãe, adicionar uma solução tampão formada por cloreto de amônio e amônia para segurar o pH no meio básico. Terceiro. Peraí. Deixa eu voltar que tá tudo cortado. De novo. No grupo da Química Analítica, nós vamos identificar e caracterizar os íons ferro, níquel, cobalto, manganês, zinco, cromo e alumínio. Para precipitá-los, nós vamos pegar a solução mãe, adicionar uma solução tampão formada por cloreto de amônio e amônia para segurar o pH no meio básico. E vamos adicionar também 4 gotas de tioacetamida. Ai, meu Deus, peraí, volto de novo. No meio básico. E vamos adicionar também 4 gotas de tioacetamida. Então, ele é muito rápido, entendeu? Mas aqui ele lista os grupos, os cátions desse grupo. É ferro, níquel, cobalto, manganês, zinco, alumínio e cromo. São 7 também. Acetamida. Se você lembrar lá do segundo grupo, a tioacetamida é uma fonte de sulfeto. Ou seja, você vai estar precipitando mais uma vez cátions na forma de sulfeto. A diferença do segundo para o terceiro grupo é que os cátions do terceiro são mais solúveis do que o do segundo grupo. E você precisa ter o meio alcalino justamente para precipitá-los. Dessa forma, nós conseguimos ter sulfeto suficiente para precipitá-los. Além da precipitação de sulfetos, alumínio e cromo também formam hidróxidos insolúveis. Tá, aqui também. Na segunda etapa, deixa eu ver. Ele é muito rápido. Deixa eu voltar aqui de novo um pouquinho. Alumínio e cromo também formam hidróxidos. Tá. Então aqui ele lista quais são os precipitados. Né? Depois que a gente abrir de novo a atividade, na segunda etapa ele pergunta quais são os precipitados e dê as suas fórmulas. Então aqui tem as fórmulas dos precipitados nessa parte. Separa o vídeo que nem estou fazendo e anota aí no exercício quais são as fórmulas dos precipitados. Não são todos sulfetos, nós temos 2 aí que são hidróxidos. É o caso do alumínio e do cromo. Solúveis. Após o aquecimento, temos a formação desse precipitado escuro. Para você conseguir enxergar melhor a sedimentação do precipitado, você vai levar para a centrífuga. Depois da centrífuga, vai analisar apenas o precipitado. O sobrenadante dessa etapa aqui pode ser descartado. Aqui está após a centrifugação. Agora vamos tirar o precipitado daqui e vamos lavar com água quente e 1 gota de nitrato de amônio. O nitrato de amônio tem a função de evitar que forme uma suspensão coloidal com esse. Então, essa fala dele agora do nitrato de amônio é uma das perguntas da atividade. Qual a função do nitrato de amônio nessa, né,
nesse processo aí analítico. E ele fala exatamente aqui qual é a função. Vamos ver de novo. Amônio. O nitrato de amônio tem a função de evitar que forme uma suspensão coloidal com esse precipitado. Então, ele fala que o nitrato de amônia tem a função de evitar a formação de um composto coloidal com esse precipitado. O que é um composto coloidal? Uma suspensão coloidal. Para quem nunca ouviu falar nisso, coloide é quando a substância ela se junta em partículas que são de determinado tamanho. Então, nós temos aí, para ser considerado uma solução, as partículas têm que ser muito, muito pequenininhas, a ponto de se dissolver se dissolver dentro do solvente e você não conseguir enxergar nem no microscópio. As partículas de um colóide já são grupos maiores, de tamanhos maiores, a ponto de você conseguir ver, se for olhar no microscópio ultra potente, você consegue enxergar as partículas de um colóide, porque são partículas grandes. Agora, qual é o problema de formar colóide nesse tipo de processo aí de análise química, né? Ainda que seja uma análise qualitativa. Se formar o colóide, ele não se precipita, ele fica em suspensão. É como se fosse poeira na água, já viram poeira na água? A poeira ela não vai para o fundo, ela fica boiando. Ela não é um sólido que tem peso suficiente para ficar no fundo. Ela acaba ficando no meio, não é nem uma solução, não é nem uma mistura heterogênea, é um negócio meio complicado, acaba atrapalhando de fazer a análise. É por isso que se coloca esse produto nitrato de amônio, para evitar de se formar essa suspensão coloidal, porque se formar, a gente não consegue fazer a análise, tá? Mais uma vez, vamos levar para a centrífuga e continuar o estudo apenas com precipitado. Está aqui o nosso precipitado depois da adição do nitrato de amônio e a centrifugação. Nós vamos separar e ao precipitado a gente vai adicionar ácido nítrico concentrado. O ácido nítrico vai ter uma função dupla aqui no precipitado. Ele vai reagir com uma reação de ácido base com os hidróxidos formados, assim vai liberar o cromo e vai liberar o alumínio na solução, e também vai oxidar os sulfetos para a formação de enxofre sólido, ou seja, o ácido nítrico vai solubilizar o nosso precipitado. O ácido nítrico, por ser concentrado, tem que ser manuseado na capela para evitar acidentes ou inalação dos vapores liberados. Aqui está o nosso tubo de ensaio após a adição do ácido nítrico concentrado e do aquecimento. Ele ficou, essa solução, mas se você observar, existe um pequeno precipitado. Isso aqui nada mais é do que o enxofre sólido. Lembra que eu falei que a adição do ácido nítrico ia fazer com que os sulfetos se oxidassem para enxofre sólido? Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos centrifugar para conseguir separar esse precipitado. Vamos pegar a solução e jogar no cadinho e depois para a evaporação. Depois que evaporar, você vai retirar o cadinho da chapa e vai adicionar 10 gotas de ácido nítrico, vai levar de novo para a evaporação. Esse processo vai ter que ser feito 2 vezes, ou seja, você vai evaporar sem ácido nítrico, depois que evaporar, você vai adicionar ácido nítrico, vai evaporar novamente, vai tirar e vai adicionar ácido nítrico pela última vez. A partir daí, você vai adicionar os cristais de clorato de potássio. Todo esse processo vai ser feito na capela, porque ele utiliza ácido nítrico concentrado. O que é isso? Meu Deus do céu. Tchau, filho, vamos embora. Sai daí.
Após todas essas etapas feitas na capela, nós vamos centrifugar esse tubo de ensaio, conseguimos enxergar a sedimentação desse precipitado marrom, que é o óxido de manganês. Agora nós vamos separar e vamos continuar a análise com o precipitado para identificar o manganês. Mas a solução você não descarta, tá? Não descarte, que a gente vai utilizá-la ainda para identificar os outros cátions. Vamos lavar logo esse precipitado, adicionar 10 gotas de água, centrifugar e tirar o sobrenadante. Após a centrifugação, nós vamos adicionar 5 gotas de ácido nítrico e 5 gotas de peróxido de hidrogênio. Dessa forma, nós estaremos garantindo que o óxido de manganês, onde o manganês tem NOx mais 4, está indo para o manganês que tem NOx mais 2. Dessa forma, nós solubilizamos, então, o óxido de manganês e agora temos a espécie manganês 2+. Agora, vamos visualizar a formação do permanganato através da adição do bismutato de sódio. Como você viu, identificamos o manganês porque foi formada aquela solução com a cor violeta. Agora, nós vamos voltar para aquele sobrenadante antes de identificar o manganês. Nela, nós vamos adicionar hidróxido de sódio até alcalinizar. Depois que você viu que alcalinizou, você tem que adicionar mais 5 gotas em excesso e ainda 1 gota de peróxido de hidrogênio. Agora, nós subdividimos o grupo 3 em hidróxidos básicos e os hidróxidos ácidos, que estão o nosso resultado da precipitação. Não descarte nenhum dos dois. Nós vamos analisar as duas partes. Espera aí. Essa última parte aqui é importante. Da precipitação. Não descarte nenhum dos dois. Nós vamos analisar as duas partes. Ai, meu Deus. Da precipitação. Não descarte nenhum dos dois. Nós vamos analisar as duas partes. Ah, vou voltar de novo. Da precipitação. Não descarte nenhum dos dois. Nós vamos analisar as duas partes. Não consegui ainda. Novo. Não descarte nenhum dos dois. Nós vamos analisar as duas partes. Da precipitação. Não descarte nenhum dos dois. Nós vamos analisar as duas partes. Ai, meu pai. Vamos lá de novo. Devagarinho para conseguir. Não descarte nenhum dos dois. Nós vamos analisar as duas partes. Não estou conseguindo. Tá, pessoal, aqui é o seguinte. Essa parte final aqui, ele coloca hidróxido de sódio e água oxigenada. Com essa adição, né, ele consegue separar esse grupo 3 em duas partes. Uma solução com os hidróxidos ácidos e uma solução com os hidróxidos básicos. Aí, a gente tem que ver com cuidado, porque ele é muito rápido. Nós vamos analisar as... Tá, consegui segurar ele. Os hidróxidos ácidos é o cromato, cromo, o alumínio e o zinco. Esses 3 cátions, eles formam os hidróxidos ácidos. E os hidróxidos básicos são os que sobram, que é o ferro, o cobalto e o níquel. Alguém pode perguntar, mas e o manganês? Qual que é? O manganês, ele já foi separado antes. Lembra que ele fez na capela o tratamento com ácido nítrico por 3 vezes, e depois colocou lá um produto que ficou violeta? Aquela análise foi feita só para identificar o manganês. Aí o sobrenadante, ele veio para cá. O sobrenadante foi adicionado hidróxido de sódio e água oxigenada para separar em 2, os hidróxidos ácidos e os hidróxidos básicos. O hidróxido ácido, ele forma a solução. Então, aqui, quando eu colocar o hidróxido aqui, vai formar um precipitado no fundo. Esse precipitado no fundo
são os hidróxidos básicos. O que ficar no sobrenadante são os hidróxidos ácidos. Então, conclusão, qual a diferença dos dois? Os hidróxidos ácidos se solubiliza em meio básico, né, que colocou uma base forte, ele se solubilizou. E os hidróxidos básicos não se solubiliza em meio básico, na presença de base forte. A diferença é exatamente essa. E o pedido aí para vocês foi que o vídeo fosse visto até 6 minutos e 57. Então, 57 é aqui. Parou exatamente aqui, tá? Então, vamos voltar para lá. Para a atividade. Então, a parte D é para vocês preencher a parte, né, que no início ele fala quais são os cátions pertencentes ao grupo 3. São 7 cátions. Aí você coloca todos eles aqui. Os cátions tem que colocar com os NOx de cada um. Depois vem na segunda etapa, ele pede as fórmulas dos precipitados. Não é para colocar cor, tá? Nesse caso é somente as fórmulas. Aí vem as etapas que são feitas para separar separação e identificação de cada um deles. Aí ele vai utilizar o nitrato de amônio. Para que serve o nitrato de amônio? No meio do filme ele explica para que serve o nitrato de amônio. E eu já comentei com vocês também. Aí vai seguindo as etapas, centrifuga de novo, descarta. Na quinta etapa descarta o sobrenadante. A fase sólida que sobra coloca ácido nítrico para dissolver o hidróxido e oxidar os outros elementos, né? E na sétima etapa vai separar o enxofre sólido que se formou quando colocou o ácido nítrico. E na oitava etapa, que é essa que ele pede aqui, melhor, na nona etapa, né, que ele pede. Na oitava etapa, ele coloca o hidróxido de sódio e água oxigenada para separar os subgrupos. Aí forma o subgrupo 3A e o subgrupo 3B. Quem é o 3A? São os hidróxidos básicos. Quem é o 3B? Hidróxidos ácidos. Aí vocês devem escrever aqui quais são os cátions. Não é para colocar fórmula de precipitado. É só os cátions. Quem são os cátions que fazem parte dos hidróxidos básicos? E qual a característica desse grupo? Tá, lembra que tem um grupo que se solubiliza quando adiciona esses produtos aqui, né? Hidróxido de sódio e de água oxigenada, e tem outro que não se solubiliza. Aí é bem no finalzinho lá, 6 minutos e 50 e poucos segundos, que tem essa informação. Aí vocês seguram lá, congela a imagem e anota aqui os resultados. Beleza, pessoal? Eu sei que esse tipo de aula, né, que a gente deveria fazer na prática, seria muito melhor se a gente pudesse fazer. Mas não dá para fazer, infelizmente, tem que ser assim a nossa aula. Verdade. Eu gostaria muito de estar no laboratório com vocês, mas não é a nossa realidade nesse momento. Então, pessoal, a aula de hoje é isso daí. Ah, tá bom então, professor. Beleza, professor. Aí é só ver o vídeo de novo, com atenção, congela as partes que tem respostas, anota, preenche, tira foto e me manda, tá bom? Tá Beleza. bom então, professor. Agradeço aí a atenção de vocês. Obrigada, Obrigado a viu, você, professor? Nada, tchau. Boa noite. Boa noite. Oi.